Eu já tratei aqui no canal a respeito da modernidade e o seu efeito sobre as cidades. Como as cidades se transformaram em função do uso do capital da maneira que nós conhecemos a partir da Revolução Francesa e como essa modernidade passou a afetar a vida das pessoas. E as pessoas passaram a viver em função desses desdobramentos da acumulação do capital. O sociólogo Henri Lefebvre trata muito dessa questão do cotidiano, como o cotidiano vai entrando na vida das pessoas e elas vão perdendo o sentido no dia a dia do porquê elas estão fazendo aquilo, e também como, em geral, as pessoas passam a viver das migalhas dessa acumulação de capital. Então, se vocês estão curiosos sobre o assunto de hoje, vamos ouvir aí a vinheta, e eu acho que eu vou conseguir surpreendê-los com a história. Então, essa história que eu vou contar, para depois fazer um gancho com uma situação real, para vocês poderem comparar o que eu estou dizendo com a realidade atual. E essa história trata de como São Paulo, com uma enorme necessidade de energia elétrica na virada do século XIX para o século XX, como ela acabou fazendo o poder público uma concessão para que uma empresa canadense se instalasse em São Paulo para, de fato, gerar energia elétrica. Ela já atuava no Rio de Janeiro há algum tempo, e essa empresa, eu fiz uma anotação aqui para não me perder aqui nesses itens, que é a São Paulo Tramway Light and Power Company Limited, conhecida como a Light. E ela começa ali primeiro com transporte de bondes movidos à tração animal, e a partir de 1905 ela passa a utilizar bondes elétricos que ela mesma gerava. Então isso era uma característica bem da Light, ela tentar pegar toda a cadeia, e onde ela pudesse extrair valor, ela estava ali. Não precisa dizer que a própria instalação dela era um monopólio, quer dizer, na concessão garantia que só ela poderia gerar energia elétrica em São Paulo. Então, como Lefebvre diz, essa reprodução do capital, ela empurra as pessoas para ir usufruindo apenas das migalhas que o sistema acha que já é um excedente. De fato, a produção de energia elétrica da Light não se destinava para os moradores da cidade de São Paulo. Não, ela se destinava para o processo produtivo das outras empresas, da ferrovia, em Santos Jundiaí, em alguns trechos, na parte que usava energia elétrica, como motores e coisas assim. Então, a própria eletrificação da cidade, ela só foi acontecendo mais para a periferia à medida que a Light passou a ter um excedente. Não existia uma previsão social do que ela ia fazer. E aí eu vou mostrar que mesmo os processos relacionados aos vários rios, riachos que existiam em São Paulo, não foram direcionados para resolver a questão das enchentes, que já era uma coisa muito recorrente de São Paulo há muitos e muitos anos. Existem ainda fotos do final do século XIX, começo do século XX, onde é possível ver áreas enormes de São Paulo alagadas, muitas delas que alagam até hoje. Mas o foco da Light não era esse, o objetivo dela não era esse, nem poderia ser, porque ela era uma empresa de geração de energia. Então o foco dela foi em otimizar o uso da água, seja a água da chuva e seja a água dos rios, para a geração de energia elétrica. Esse era o objetivo dela. Daí que é importante que nós estejamos sempre atentos, claro que o sistema do capital está instalado, se mostrou bastante eficiente, mas nós não podemos ser ingênuos ao ponto de acharmos que a iniciativa privada e magnânimos empresários vão resolver tudo para nós sem ter
também um certo custo social, né? Se você deixar essa noção de custo social para quem investe é muito relativo, né? Basta ver no passado recente brasileiro da onde veio o dinheiro para a corrupção ativa de muitos servidores públicos. De onde veio, né? Veio de detentores de grandes conglomerados financeiros ou de conglomerados industriais ou de commodities que simplesmente usaram o seu poder financeiro para dar um jeitinho na situação. Voltando aqui então à questão da Light e São Paulo. Desde o início do século eles já sabiam que São Paulo tinha uma deficiência muito grande de geração de energia elétrica, porque não tinha uma região tão próxima de São Paulo onde pudesse instalar uma grande usina hidrelétrica, principalmente porque São Paulo está num platô. São Paulo está ali em torno de 720 metros em relação ali a Santos, Cubatão. Daí, essa empresa canadense teve a ideia de aproveitar o desnível entre o platô aqui do Planalto e o nível do mar para a geração de energia elétrica. Existiam já um projeto de turbinas, que eu vou deixar o desenho aqui, que é um tipo de turbina que hoje já não é tão usada porque ela não é tão eficiente, mas para a época tinha a sua funcionalidade. Só que você precisava de um volume de água muito grande. E aí é que, no início dos anos 20, é contratado um engenheiro já bastante famoso, de nome Asa White Billings, que é o que dá o nome a uma das grandes represas em torno de São Paulo, a represa Billings, e que faz um planejamento para como juntar a água de alguns rios e riachos ali. Ele traz um engenheiro disfarçado de botânico, engenheiro Hyde, que vai ali para a região da Serra do Mar, Riacho Grande, aquela região, e começa a ver qual a possibilidade hídrica que tem para a construção dessa grande usina hidrelétrica. E o Hyde convence o Billings de que a única maneira de ter um volume de água suficiente seria revertendo o sentido do rio Pinheiros, que é um rio chamado tributário que deságua no rio Tietê. Só que o rio Pinheiros não é o rio que, para quem vem a São Paulo, vê aquele canal reto, bem inglês. Não era assim. Ele era realmente um riacho que serpenteava por toda a região sul, né, de São Paulo, vindo aqui até o Tietê. Então era necessário retificar o rio, fazer um canal e fazer usinas elevatórias, ou chamadas antigamente usinas de traição, onde a água é puxada de um lado, a partir de uma barreira, e jogada a água para o outro lado dessa barreira, de forma que o sentido naturalmente da água se inverte. Veja que essa usina elevatória vai aparecer no final aqui da nossa história. Eles construíram 2 dessas usinas de elevação, conseguiram autorização do poder público para reverter a água do Rio Pinheiros. Veja que até então a gente está falando você está falando assim, e o povo nessa história? Não tem povo nessa história. Tem assim, eu preciso de água. Engenheiro é um bicho muito assim, se você deixar, ele vai passando o trator. Então, né, ainda mais naquela época, anos 20. Né? E aí, como já era do espírito da Light em projetos pelo mundo, ela requisitou também, que falou assim, olha, eu vou bancar esse negócio da retificação aqui, fazer o canal. Essas terras que estão ali em manguezais, ali, ou na verdade, várzeas inundadas pelo rio, eu quero passar a ter o uso dessa terra. Essa terra passa a ser de propriedade da Light. E assim foi feito. Era ali uma várzea inundada, uma região ali. Mas veja a Light, né? A Light sempre, em vários lugares, ela usou seus projetos de engenharia na geração de energia elétrica, mas conjugado com empreendimentos imobiliários. Então, aguardem. E assim foi feito. Eles fizeram o canal, a água começou a ser bombeada e se criou, a partir de 1925,
São Paulo, para vocês terem ideia, em 1924 teve uma seca muito devastadora. Ó, seca, hein? Efeito aquecimento global, 1924. E em 1925 a Light foi obrigada a reduzir em 70% o fornecimento para as indústrias e tal, da energia. Por sorte, em 1926, a primeira fase dessa usina começa a funcionar e paulatinamente ela consegue ter mais energia. Só que é um tipo de obra, tanto ali na vertente da Serra do Mar, apesar da distância linear ser curta, mas aquele desnível de 720 metros é muito penoso para fazer uma obra transportando peças como essa aqui, por exemplo, né? Veja o tamanho desse rotor, né? E então havia muitos acidentes, muitos operários morreram de malária. E aí começa uma revolta também muito grande ali nos anos 20 pelas condições de trabalho. Então eu vou ler aqui apenas uma. Isso aqui foi publicado em 1934. 34, hein? Já era governo Getúlio, né? Eu sempre comento para vocês, né? Pai dos pobres e mãe dos ricos. Então, foi publicado no jornal Diário da Noite. Havia um sindicato da construção. Então, o secretário da construção dando aqui o seu depoimento no jornal, porque começou uma greve muito forte, muito violenta, e ele dá a seguinte declaração: somos cerca de 2.600 homens empregados na construção de canais e barragens. O lugar é tremendamente úmido e, além disso, trabalhamos atolados na lama até a cintura e, em muitos casos, até o peito de sol a sol. Os engenheiros têm botas impermeáveis e, saindo do serviço, podem acalentar-se em habitações boas. Depois eu vou mostrar para vocês a foto da Casa das Visitas da Light, lá no topo da serra. Nós operários, depois de sofrermos de 10 a 12 horas, nestas tristes condições, temos que nos recolher a casinholas de madeira e zinco, sem conforto de espécie alguma. Moramos aí nos acampamentos e só nos domingos é que podemos ir a Santo Amaro, que era o bairro mais distante ali na zona sul de São Paulo, ver nossas famílias. Então, vejam as condições em que isso foi sendo construído. Logo após a Segunda Guerra, a Light ainda mantendo a concessão, ela traz para o Brasil como presidente o Henry Border. E o Henry Border também americano, o Henry Border canadense, também canadense, pela Light ser uma empresa canadense. Só que o Henry Border é um advogado bastante já, com muito sucesso no meio corporativo. Então ele é colocado como presidente da Light aqui no Brasil. E generosamente a tal da usina de Cubatão passa a ter o nome dele, né? Henry Border, né? O Billings vive até o final da vida aqui no Brasil. Teve ainda pelo menos a honra de no último ano de vida ver que deram o nome da represa em homenagem a ele, né? Que é a represa Billings. Ele retorna para os Estados Unidos e morre meses depois, já estava bastante doente. Bom, a questão que eu quero colocar aqui então de toda essa epopeia com relação à retificação do Rio Pinheiros, o fato da Light ter recebido também as terras em torno, não é uma mera coincidência que, tão logo, por exemplo, a concessão da parte de energia elétrica terminou, a Light aqui deixa então de realmente existir, mas
os ativos que ela tinha é constituído uma empresa de incorporação e que até hoje existe, muito poderosa, e que detém muitos terrenos em toda essa área, além de outras, mas principalmente nessa área que vai até a Zona Sul. Vocês entendem a questão, como eu digo, da reprodução do capital, como que funciona? E aí, vamos para a parte que eu acho que vai realmente surpreendê-los. Recentemente, o governo do estado anunciou que estaria despoluindo o Rio Pinheiros, que de fato, né, passou a ser um canal de bastante poluição, né? E marcou a data que até 2022, isso já faz algum tempo, até 2022 uma meta bastante agressiva de despoluição do canal, que de fato está sendo feito. Agora, bastante recentemente, foi divulgado que aquela instalação, lembra daquela instalação da usina de Traição, né, que isso acabou depois sendo devolvido para o município. Então aquela usina elevatória não é feito mais essa inversão do Rio Pinheiros por questões ambientais e por questões da poluição que acaba jogando poluição na Billings, então isso já não é feito, salvo em situações de emergência, no caso de uma grande enchente lá no Tietê, você pode tentar reverter para conter a enchente, então pelo menos hoje se pensa na população. E o fato é que foi anunciado com grande sucesso, concedido uma concessão por 20 e poucos anos, por 280 milhões de reais, para que essa estrutura, que a grande parte, como muitos equipamentos já não são usados, ou tem muita coisa que ali também não é mais necessário, então está muito ocioso aquilo ficou um prédio, pelo tamanho da época da construção dos anos 20 para agora, tudo foi miniaturizado, né? Então, ali vai ser toda uma área com restaurantes, mirantes, enfim, uma série de equipamentos sociais, como se diz, e uma série de empresas fez um consórcio para obter o direito dessa concessão. Vejam que coisa bastante interessante. Se nós olharmos o número de córregos em São Paulo, né, o projeto Córrego Limpo, que é um projeto que vem desde ali, se não me engano, de 2007, já há 3 anos atrás, um estudo que foi feito mostrou que metade desses córregos que foram limpos voltaram a ficar poluídos. Por quê? Por causa da situação social daquele entorno ali. E é interessante que na região do Pinheiros, com o argumento, que é válido, é aí que eu sempre alerto para que o diabo mora nos detalhes, vamos despoluir o Rio Pinheiros. Muito bem, vamos despoluir o Rio Pinheiros. E ato contínuo, já surge a primeira concessão para um ambiente que de fato será bastante sofisticado, né? Autoridades aí chegaram a dizer, não, a gente se inspirou no Porto Madeiro, em Buenos Aires, né? Vai ser um lugar assim. Dificilmente a população carente da Zona Sul de São Paulo vai ter poder aquisitivo para frequentar esse local. Porém, se nós analisarmos no entorno ali dessa região, que até semanas atrás reclamava muito dos mosquitos para a prefeitura. E se vocês olharem nas fotos de São Paulo nessa região, tanto na parte de business, né, corporativo, grandes estruturas, grandes prédios muito modernos e também grandes condomínios naquela região. Então, veja que, de novo, a própria reprodução do capital, ela agora está favorecendo uma das regiões, se você pegar uma das regiões de PIB municipal mais alto. De novo, a reprodução do capital, ela visou, assim como a Light lá atrás, visou resolver o problema da água para otimizar o negócio dela de energia elétrica. No meu entender, a prioridade agora foi otimizar uma região que, em função da poluição do rio, dos mosquitos, talvez o metro quadrado já não suba tanto ou comprometa. Quem é que quer morar ao lado do Rio Pinheiros naquelas condições? Então, sem dúvida que a gente tem que estar sempre atento com as boas intenções do capital.